Amamos Bahá'u'lláh porque ele nos uniu. Hoje comemos juntos, trabalhamos juntos, isso graças a Bahá'u'lláh. Há muitas coisas novas que entendemos devido a ele. Ele nos ensinou o amor a Deus, a ter amor e unidade entre nós mesmos. É por isso que agora comemos e compartilhamos juntos. Deus nos abençoe. Zie ik ken je al. Gewoon. Ja. Tudo o que fazemos agora é muito ligado à revelação de Bahá'u'lláh. Sempre que nos reunimos, quando estamos juntos, quando fazemos orações, é como termos uma belíssima comunidade na qual todos se conhecem e estamos muito conectados. Sei mais a respeito dos meus vizinhos, conheço mais as crianças que vivem aqui, os jovens que vivem aqui, e tudo converge para os ensinamentos e a revelação de Bahá'u'lláh. Sim, minha família cresceu, ela duplicou e triplicou. O que Bahá'u'lláh nos deu é o significado de ser indígena, e assim temos a obrigação de contribuir para o resto do mundo com aquilo que Deus nos concedeu. Os últimos profetas e mensageiros de Deus que tivemos entre nós falaram sobre o inverno e a primavera, e Bahá'u'lláh é a primavera. Há uma narrativa se desenrolando. A narrativa do progresso da humanidade através da história, impulsionada pelos ensinamentos dos mensageiros de Deus, mensageiros que guiam a humanidade através dos seus estágios de desenvolvimento e agora rumo ao alvorecer de sua maturidade. Os mensageiros de Deus são como mestres para a humanidade, trazendo mensagens específicas. Suas mensagens são adaptadas à capacidade da humanidade na época em que eles aparecem. Agora é a época de Bahá'u'lláh, o mensageiro de Deus para este dia. O propósito de Bahá'u'lláh é unir toda a humanidade, fazer com que todas as raças, classes e pessoas de diferentes origens sejam unidas. Os ensinamentos de Bahá'u'lláh estão inspirando milhões de pessoas, transformando vizinhanças, vilarejos e cidades em todos os países do mundo. Bahá'u'lláh veio para transformar o inteiro caráter da humanidade, para criar uma mudança interna e externa nas condições do mundo. Os ensinamentos de Bahá'u'lláh são de amplo escopo, essenciais na sua natureza. Sua característica central é a unicidade do gênero humano, com todas as suas implicações para a transformação daquelas relações essenciais que conectam os povos e nações, ajudando-os a transcender todas as formas de preconceitos, a promover a igualdade entre mulheres e homens, elevar os oprimidos e a fomentar a justiça econômica. Esses ensinamentos de Bahá'u'lláh representam um fim à divisão e disparidades. Este é o tempo para o reconhecimento de que todos os povos são apenas uma família, para a construção de um mundo unido,
que abarque a diversidade de seus povos. É um novo capítulo na história da humanidade. Capítulo que começou há 200 anos atrás. Pérsia, 1817. O mundo está adormecido. É hora do alvorecer, em um dia comum, quando uma criança extraordinária nasce para a humanidade. Ele será conhecido como Bahá'u'lláh. Na sua infância, Bahá'u'lláh vive uma vida principesca. Seu pai é um destacado ministro do governo, e sua ancestralidade remonta às maiores dinastias da Pérsia. Bahá'u'lláh era uma criança maravilhosa. Era intelectualmente bem dotado. Sua atitude e sua postura surpreendiam a todos os que encontravam. Os adultos perguntavam uns aos outros a respeito de Bahá'u'lláh. Como é que esta criança de tenra idade tem comportamento e um nível de entendimento maior que o nosso? Suas respostas eram tão profundas. Eles se surpreendiam pelo fato de ele jamais ter frequentado escolas. Sua inteligência e espiritualidade excedia a todos. Ao se tornar um jovem adulto, Bahá'u'lláh volta as costas a uma vida de luxo e proeminência. E, em vez disso, dedica-se a ajudar os pobres e oprimidos. Aos 22 anos, Bahá'u'lláh deveria substituir seu pai na função de ministro do governo, conforme o costume da época. Bahá'u'lláh recusou a posição de ministro, preferindo continuar como cidadão comum. Dia após dia, havia pessoas necessitadas. Ele ajudava os pobres. Desde a manhã até o anoitecer, sempre havia visitantes chegando. É por isso que ele recebeu o nome de o pai dos pobres. Ele amava a todos igualmente, doando sua vida por todos. Doar-se não é algo fácil. A pessoa que se sacrifica pelos outros é alguém especial, alguém que tem grande capacidade de amar. A dedicação de Bahá'u'lláh em servir aos necessitados contrasta completamente com a atitude da nobreza da época. Posteriormente, ele demonstraria a natureza efêmera do mundo material e de todas as suas riquezas, relatando um episódio da sua infância. Ele conta ter assistido a um elaborado espetáculo de fantoches, quando ainda uma criança pequena, durante a celebração do casamento de seu irmão mais velho. Rapidamente, os pequenos personagens começaram a circular e anunciaram: Sua Majestade está chegando, preparem os assentos. Finalmente, chega um personagem real, muito majestoso, muito arrogante, e que levava uma coroa muito brilhante. Tiros foram disparados, trombetas soaram e subitamente todo o palco ficou cheio de fumaça. O espetáculo terminou e 20 minutos depois um homem saiu de trás do palco com uma pequena caixa debaixo do braço. Bahá'u'lláh deteve-o e disse: "O que é essa caixa?" E ele lhe disse: "Tudo que você viu, os príncipes, o rei, os ministros, tudo que você assistiu está agora trancado nesta caixa." Bahá'u'lláh conta essa história para explicar o verdadeiro propósito da nossa existência física. Dentro em breve, esses adornos externos, esses tesouros visíveis, essas vaidades terrenas, essas almas orgulhosas e arrogantes, todas passarão para os confins do túmulo, como se fosse para dentro daquela caixa. Incumbe, portanto, a cada homem de discernimento fixar seu olhar sobre a meta da eternidade.
Através dessa história, Baha'u'lláh explica que a realidade desta vida é fugaz e nada nela é duradouro. A verdadeira natureza dos seres humanos é que temos um corpo material que vive neste mundo e morre, mas temos também uma alma que provém de Deus e é eterna e continuará a perdurar muito depois da morte do corpo físico. Baha'u'lláh nos ensina que Deus deu a cada um de nós uma alma, qualidades e atributos como compaixão, justiça e perdão, nos criando essencialmente como seres nobres. E cada um de nós tem a capacidade de refletir essas qualidades que provêm de Deus. Baha'u'lláh diz: nobre eu te criei, mas tu te tens rebaixado. Eleva-te, pois, aquilo para que foste criado. O homem foi criado para contribuir para a melhora da sociedade, o avanço da civilização. Uma das maneiras de fazer isso é com o conhecimento de que ele é uma alma nobre, um ser nobre. Quando entendemos que a alma foi criada à imagem de Deus, cada vez que encontramos alguém, o mais importante a considerar não é a cor de sua pele, nem seu gênero, é a sua alma. É através da alma que iremos entender uns aos outros e saber que somos apenas um. Baha'u'lláh disse: nós vos criamos a todos do mesmo pó, para que não nos prefiramos acima dos outros. Se todo homem e mulher entendessem esse conceito, o povo do mundo se tornaria unido, e a igualdade entre homens e mulheres se realizaria. Baha'u'lláh nos trouxe leis, princípios para mudar, para transformar a sociedade. Antes, pensavam que as mulheres não podiam tomar decisões, não podiam estudar. Mas hoje, graças à revelação de Baha'u'lláh, aprendemos que, como mulheres, desempenhamos um papel tão importante em participar da comunidade. Homens e mulheres são como as duas asas de um pássaro, o que significa que a humanidade não pode progredir sem as duas asas desse pássaro. Assim, Baha'u'lláh fez da igualdade entre homens e mulheres um pré-requisito vital para o progresso nesta era. Ela deve ser aceita. Baha'u'lláh trouxe princípios para unir a humanidade. A humanidade, com suas diferentes culturas, tribos, raças e costumes, requer princípios que possam unir todos. Em 1844, a reputação de Baha'u'lláh, devido à sua bondade e compaixão, percepção e sabedoria, difunde-se na sua terra natal. Ao mesmo tempo, um movimento repentino e galvanizador começa a se espalhar por toda a Pérsia. Um jovem conhecido como Bab, ou a Porta, levantou-se para despertar a humanidade e preparar o mundo para o há muito esperado prometido de todas as eras. Baha'u'lláh veio se tornar um proeminente apoiador de sua causa. Mas os ensinamentos do Bab encontraram oposição daqueles que estão no poder. O clero e o governo denunciam e incansavelmente perseguem os seus seguidores. Milhares são assassinados. 1850. Uma praça militar em Tabriz. O próprio Bab é executado em circunstâncias dramáticas. Após a execução do Bab, seus seguidores continuaram a ser perseguidos até que milhares foram massacrados
E Bahá'u'lláh foi levantada uma falsa acusação sobre ele, até que o mandato de prisão foi emitido. Ele foi detido, ele foi acorrentado, ele recebeu bastonadas, foi forçado a caminhar descalço e, em seguida, foi colocado em uma masmorra chamada Siyah-Shal, que literalmente significa Fosso Negro. O lugar escuro. Não havia luz alguma. Havia apenas uma entrada. Era imundo e inacreditável. Quero dizer, não conseguimos realmente conceber como era aquele lugar. Bahá'u'lláh tinha uma pesada corrente em torno de seu pescoço. As marcas deixadas pela corrente permaneceram visíveis por toda a sua vida. Bem, vemos essa tragédia e isso nos parte o coração. As pessoas esperam muitos anos para o bem-amado aparecer e então o tratam assim. Mas foi nesse mesmo Siyah-Shal que Bahá'u'lláh recebeu inspiração de Deus, de ser ele o manifestante de Deus para este dia. Durante os dias em que permaneci na prisão de Terã, embora o peso esmagador das correntes e o nauseabundo ar ambiente pouco me permitissem dormir, contudo, em tais raros momentos de repouso, tinha a sensação de alguma coisa estar fluindo de minha cabeça para o meu peito, assim como uma poderosa torrente que de uma altíssima montanha se precipitasse ao solo. E ele disse que sua voz pronunciava versículos que ninguém poderia suportar naquele momento. Então, naquele lugar, naquela situação das mais terríveis, aquele momento de luz, aquele momento em que a radiância, a luz nele se manifestava. É um contraste praticamente impossível de se imaginar. Este é o começo de muitos acontecimentos posteriores, e podemos ver que teve o seu efeito. A partir daquele momento, a revelação de Deus tem uma influência sobre o mundo inteiro. Bahá'u'lláh suportou 4 meses de intenso sofrimento no Poço Negro. Foram emitidas ordens para que ele, juntamente com sua família, fosse banido de sua terra natal para sempre. Enfermo e fragilizado, ele cruza as montanhas Zagros no intenso frio do inverno para chegar a Bagdá. Esse fato inicia um período de exílio que se prolonga pelos restantes 40 anos de sua vida. Por ora, a realidade de sua missão divina é mantida em segredo. Passa-se 1 ano. Bahá'u'lláh se retira, partindo para a solidão nas montanhas da região do Kurdistão. Nesse local, ele emerge em meditação e oração durante 2 anos. Finalmente, abandonando o meu lar e tudo que nele havia, e renunciando minha vida e tudo que lhe pertencia, retirei-me
completamente só. Vaguei pelo deserto da resignação. Os pássaros do céu eram os meus companheiros, e os animais do campo a mim se associavam. O período é semelhante à meditação de Buda em Bodh Gaya, aos 40 dias e noites que Jesus passou no deserto, e ao retiro de Maomé às montanhas de Nu. Com o tempo, a população da região ficou sabendo da presença de Baha'u'lláh, e relatos a respeito de sua grandeza se espalharam por toda a região. Quando ele veio até nós, aquelas montanhas, vales e cavernas, ele passou os 2 anos mais serenos de sua vida. Vejam o contraste da situação. Ele viveu uma vida dura e difícil, mas seus 2 únicos anos calmos foram passados aqui. Geração após geração, esta memória continua viva nas mentes das pessoas. Até hoje as pessoas ainda falam sobre isso. Seu retorno a Bagdá é um tempo de grande alegria e celebração para a comunidade. E, naturalmente, a personalidade de Baha'u'lláh atraía a todos. Aqueles que ouviram sobre ele vieram e queriam conversar com ele. E muitos se envolviam a Baha'u'lláh em busca de conselhos. Quando Baha'u'lláh vivia em Bagdá, muitas pessoas iam visitá-lo e ele recebia a todos com grande amor. Baha'u'lláh ensinava e falava a respeito de um bom caráter, sobre integridade, fidelidade, fidedignidade, veracidade, sobre unidade e moralidade, dando conselhos contra a retaliação e a favor da paz, igualdade e companheirismo. Esta é a mensagem trazida por ele. As palavras vivificadoras da revelação de Baha'u'lláh emanam de sua pena com velocidade e força milagrosas. No decurso de sua vida, seus escritos totalizaram mais de 100 volumes, escritos que agora já foram traduzidos para mais de 800 idiomas. Durante sua permanência em Bagdá, ele escreveu: não é o objetivo de toda a revelação efetuar uma transformação em todo o caráter da humanidade, transformação que se manifeste tanto exterior como interiormente, que afete tanto sua vida interior como as condições externas. Deus nos envia mensageiros ou grandes mestres, e cada um desses mestres veio com uma palavra revelada de Deus. E a palavra de Deus para o dia de hoje é a revelação de Baha'u'lláh. A palavra de Deus tem a potência, o poder de transformar a alma humana. Mas a humanidade deve aprender a usá-la, pois ela não é somente para mim, não é para a minha transformação pessoal, é para a transformação da minha comunidade. Quanto mais aprendermos a entender a palavra de Deus, mais aprenderemos a aumentar nossa própria capacidade de nos esforçar para contribuir para a melhora da humanidade. Quando ela é expressada no serviço e na adoração, é então que a palavra de Deus se torna viva. A revelação de Baha'u'lláh não pode ser expressa em palavras. Não se sabe sequer como descrevê-la. Antes de tudo, ela transforma. Então educamos nossas crianças e as criamos sobre a influência de seus ensinamentos. As relações familiares mudam para melhor. Então desenvolvemos nosso entendimento a respeito do serviço e então queremos passá-lo para a sociedade. Sabe,
Eu amo os ensinamentos de Bahá'u'lláh, quando dizem que somos como um jardim de flores que possui flores de diversas cores, diversas formas, e assim por diante. Assim, entendemos que somos um. E ao entendermos que somos um, então temos que trabalhar por essa unicidade. Assim, no processo de trabalhar por essa unicidade, servimos aos outros, ajudamos os outros. Hoje em dia é tão fácil estarmos focados nos nossos próprios problemas, nossos próprios desejos e viver a vida em torno disto. Bahá'u'lláh nos encoraja a nos desviarmos de nós próprios e realmente pensarmos nos outros. Então percebemos que, na realidade, a felicidade não surge quando cumprimos os nossos próprios desejos, mas quando estamos ajudando os outros ou os ajudando a realizar algo que não conseguiam. Aí está uma verdadeira mudança na mentalidade para mim. Há uma citação de Bahá'u'lláh que tanto amo, na qual ele diz: a melhora do mundo pode ser realizada através de ações puras e boas, de conduta louvável e digna. Isso me faz pensar: que boas ações posso realizar no meu dia a dia? Qual o ato que agradará a Deus que eu possa aplicar à minha vida e à vida da sociedade? Nosso propósito na vida agora é servir. Ainda temos racismos por aqui, negros contra brancos e mesmo de diferentes nacionalidades. Mas então, todos nós nos reunimos e temos este laço. Isso significa trazer unidade à comunidade e ao mundo. As palavras de Bahá'u'lláh aumentam o entendimento dos indivíduos e capacitam as pessoas da comunidade a se levantarem e trabalharem em conjunto. O que de bom percebo na minha comunidade é que quando as pessoas demonstram amor e unidade e interagem umas com as outras, elas compartilham seus diferentes conhecimentos e aprendem umas com as outras. Deus deu conhecimento a todos, e não somente para o benefício de uns poucos. Empoderamento é ter conhecimento, conhecimento de quem eu sou, daquilo que me cerca, do propósito que Deus tem para a humanidade. Uma vez que compreendemos isso, então procuramos maneiras de ajudar outros a adquirir esse conhecimento e contribuir para a transformação de acordo com suas capacidades. Bahá'u'lláh veio para ensinar aos pobres, curá-los, devolver-lhes a saúde e ajudar aos fracos. Bahá'u'lláh veio para realizar isso. Já veio o tempo de mudança. A velha maneira de fazer as coisas já se foi. Quando aquele ciclone nos abateu, muitos de nós quase perdeu as esperanças. A revelação de Bahá'u'lláh nos ajudou muito em adotarmos o espírito de resiliência. Quando Bahá'u'lláh trouxe sua revelação a Tana, o impacto que ela teve nesta ilha foi tremendo. A potência da força do ciclone não foi capaz de suplantar a força espiritual existente nas pessoas. Em vez de as pessoas perderem a esperança, elas não fizeram.
Elas se levantaram. Isso é uma evidência física de algo que existe nelas. Elas possuíam o poder da revelação de Deus nelas, impulsionando-as a agir. Elas não perderam a esperança. Em 1863. A influência de Bahá'u'lláh e seus ensinamentos continua a enfurecer as autoridades da Pérsia. Diante da insistência delas, o sultão otomano o exila para ainda mais longe de sua terra natal. Antes de partir de Bagdá, Bahá'u'lláh reúne seus companheiros durante 12 dias em um jardim chamado Rizvan, às margens do rio Tigre. É nesse local, com sua tenda armada ao longo de caminhos ladeados por roseiras, que Bahá'u'lláh proclama publicamente pela primeira vez que ele é o prometido mensageiro de Deus para este dia. Nesse momento tem início uma nova era na história humana. Tudo iria mudar. A magnitude da transformação requerida por Bahá'u'lláh é indicada em algumas das palavras que ele pronuncia em relação a estes dias. Aquilo que estava oculto é agora revelado, e aquilo que estava guardado é tornado disponível. Apressai-vos a saudar este dia no qual os portais do céu se escancaram e as nuvens da eternidade verteram suas chuvas. Suas palavras liberam um maremoto de energia espiritual, cujos efeitos se estenderão por incontáveis gerações no futuro. Bahá'u'lláh, juntamente com sua família e companheiros, é exilado para longe no interior do Império Otomano. Primeiro para Istambul e depois para Adrianópolis. As autoridades esperam erradicar sua fé de uma vez por todas. Porém, a influência de Bahá'u'lláh se mostra crescente. Os anos passam. Em 1868, ele é banido ainda mais uma vez, agora para uma cruel e remota colônia nos confins do Império Otomano, a cidade-prisão de Akka. A chegada de Bahá'u'lláh a Akka é difícil de descrever. O calor, a falta de vento, no portão do mar da cidade-prisão, eles foram levados através dessas vielas escuras e estreitas. Bahá'u'lláh e sua família foram levados à prisão, um prédio deteriorado e em péssimas condições. Eles pediram aos guardas da prisão um pouco de água para beber, mas os guardas se recusaram a lhes dar qualquer alimento ou água. Ao final, com relutância, deram a eles um pouco, mas a água era intragável. Durante aqueles dias, devido a essas condições, 3 dos amigos morreram. Bahá'u'lláh escreveu sobre seus sofrimentos em seus escritos sagrados, dizendo que estava disposto a carregar o fardo de pesadas correntes para que nós pudéssemos ser liberados do cativeiro, e consentiu ser um prisioneiro em uma fortaleza inexpugnável, a fim de libertar a humanidade. Ele bebeu até a última gota da taça de tristeza para que nós pudéssemos viver em alegria e júbilo.
temos aceitado o aviltamento, ó vós que acreditais na unidade de Deus, a fim de vos enaltecer, e sofrido múltiplas tribulações, para que vós pudesseis atingir o sucesso e a prosperidade. Foi durante seu exílio e aprisionamento que Bahá'u'lláh escreveu cartas aos monarcas e governantes da época, proclamando abertamente sua posição como mensageiro de Deus para este dia. Bahá'u'lláh escreveu cartas aos reis e governantes do mundo durante a época dos impérios. Era um período em que uns poucos monarcas governavam a maior parte do mundo. Bahá'u'lláh faz um chamado a esses governantes para algo muito importante. É um chamado pela paz. Para assegurar que os poderosos do mundo não oprimam seu povo. Como é notável que esse prisioneiro, em condições tão terríveis, escrevesse aos governantes e reis daquela época para oferecer orientação sobre como tratar seu povo com compaixão e justiça. A mensagem que ele lhes deu foi de que o governante deveria dar ouvidos ao seu povo, que deveria governar em interesse dos pobres e consultar sobre todos os assuntos. O princípio de consulta é uma maneira de tomar decisões, de modo a permitir que indivíduos se concentrem na busca da verdade e do bem de todos. Por intermédio da consulta, grupo de pessoas podem compartilhar e expressar suas ideias com liberdade. Então, coletivamente, com a força da unidade do grupo, através da consulta, podemos tomar decisões coletivas. O fato de sermos capazes de criar unidade concretamente é a imensa bênção que Bahá'u'lláh nos concedeu. Bahá'u'lláh fez algo extraordinário. É muito raro ver pessoas que nem sequer frequentam as escolas, junto com pessoas que foram à universidade, e que essas pessoas sejam capazes de debater assuntos em conjunto, a fim de chegar a um ponto de vista comum. A consulta pode servir como meio de dar voz às massas. Bahá'u'lláh ensina que ela é para todos. Todos nós somos inteiramente encorajados a participar desse processo. E é também inteiramente relacionado à obtenção da justiça no nosso planeta, visto que os grupos têm o direito, o privilégio e o dever de participar de um processo consultivo. Vivemos num tempo em que se torna cada vez mais difícil esconder quantas pessoas no mundo estão sofrendo, quantas injustiças, quantos desafios a humanidade está enfrentando. Não queremos apenas nos livrar da injustiça. Na realidade, queremos estabelecer justiça. Quando nos reunimos com outros para encontrar estratégias, soluções e maneiras de tratar muitos dos complexos desafios que enfrentamos na sociedade, temos que fazer isso de um modo que crie unidade, de um modo que fortaleça a colaboração, que crie consenso. Bahá'u'lláh ensina que o atributo da justiça, o atributo da nossa alma que nos permite distinguir a verdade do erro, permite que sejamos imparciais. Tratar os outros de modo equitativo é essencial para este processo. De fato, a justiça é o maior instrumento para o estabelecimento da unidade. Agora temos uma visão mais ampla do que significa unidade. E com diferentes culturas, línguas e etnias, somos pois somos filhos do mesmo Deus. Somos los mismos porque somos hermanos de un solo Dios. O mundo está em grande tumulto, e as mentes de seus povos num estado de confusão completa. Suplicamos ao Todo-Poderoso que, através de sua graça, os ilumine com a glória de sua justiça e os habilite a descobrir o que lhes for proveitoso em todos os tempos e sob todas as condições.
Bahá'u'lláh passa 9 anos confinado no interior dos muros da cidade-prisão de Akka. Com o tempo, os líderes da cidade passam a amá-lo e admirá-lo. Ao final, eles ignoram as ordens e pedidos do sultão e pedem, até mesmo imploram a Bahá'u'lláh que deixe o confinamento da cidade. Finalmente, ele se muda para um lugar fora dos portões da cidade, chamado Bardi. Nos últimos 12 anos de sua vida, Bahá'u'lláh viveu em Bardi. Muitas pessoas proeminentes o visitaram neste lugar. Uma delas foi Edward Granville Browne, um professor da Universidade de Cambridge, que escreveu um relato de seu primeiro encontro e a profunda impressão que ela deixou nele. Encontrei-me numa ampla sala. Passaram-se 1 ou 2 segundos antes que eu, palpitante de admiração e reverência, tomasse finalmente consciência de que a sala não estava deserta. No canto, onde o divã tocava a parede, sentava-se uma maravilhosa e venerável figura. Aqueles olhos penetrantes pareciam ler-nos a própria alma. Não me foi preciso perguntar em presença de quem eu estava, enquanto curvei-me diante daquele que é o objeto de uma devoção e um amor que os reis poderiam invejar e os imperadores almejar em vão. Uma voz cheia de dignidade e brandura convidou-me a sentar e então prosseguiu. Vieste ver um prisioneiro e exilado. Só desejamos o bem do mundo e a felicidade das nações. Que todas as nações tornem-se uma na fé e todos os homens venham a ser como irmãos. Que os laços de afeição e unidade entre os filhos dos homens sejam fortalecidos, que as diferenças de raça sejam anuladas. Que mal há nisto? E assim há de ser. Essas lutas infrutíferas, essas guerras ruinosas hão de passar, e a paz máxima há de chegar. Maio 1892. Após 40 anos de sofrimento e exílio em favor da humanidade, Bahá'u'lláh falece aqui em Bardi. Seu sepulcro, agora restaurado e ornamentado, é o centro espiritual e o lugar de peregrinação para milhões de pessoas de todo o mundo. Pessoas que se esforçam diariamente em suas comunidades locais para colocar em prática os ensinamentos de Bahá'u'lláh, de unidade, justiça e igualdade. A mudança requerida por Bahá'u'lláh é de impressionante magnitude. Ele não está apenas chamando por cooperação nas estruturas sociais e nas relações interpessoais, mas ele está chamando para uma reconceptualização, um novo modo de pensar, as relações, para que elas incorporam o princípio da unicidade do gênero humano. E isso exigirá colaboração com outros, interação com outros e aprendizagem nascida da experiência. E então, avaliar as coisas conforme esta enorme visão. A visão de Bahá'u'lláh é que a unidade será estabelecida no mundo. Assim, certamente a unidade chegará aos vilarejos. Algumas pessoas, inclusive eu mesmo, achavam que não era possível unir todos porque as pessoas têm diferentes opiniões.
Mas agora temos a certeza de que a visão de Bahá'u'lláh se tornará realidade. A influência de sua revelação é agora visível na nossa comunidade. Quando os mais velhos, os jovens e todos consultam em conjunto, a unidade de pensamento é visível. Através da vinda de Bahá'u'lláh, o potencial espiritual de cada pessoa é revelado. Se seguirmos os ensinamentos de Bahá'u'lláh e sua revelação, já estaremos no paraíso nos nossos próprios lares. Sou de uma comunidade do Panamá, uma comunidade indígena que estava completamente oprimida pelo analfabetismo. Mas quando a revelação de Bahá'u'lláh chegou lá, ela afetou o modo de pensar e a cultura. Ela gerou uma mudança e uma transformação proveniente do interior das pessoas. Bahá'u'lláh fala a respeito do papel da educação, de uma família, de um povo, de uma raça. E pela primeira vez, os amigos entenderam que educação é um poderoso farol para a sua libertação. Se a revelação de Bahá'u'lláh, como uma poderosa luz, foi capaz de transformar uma comunidade como a nossa, não será possível que ela seja capaz de transformar qualquer comunidade em qualquer parte do mundo? Pode transformar a qualquer pueblo em qualquer parte do mundo. A missão de Bahá'u'lláh neste dia tem um escopo diferente do passado, no sentido que estamos falando sobre estabelecer uma nova civilização, uma civilização mundial espiritualizada. Estamos tentando aprender como construir diferentes tipos de comunidades, realmente criar uma cultura diferente que reflita os ensinamentos de Bahá'u'lláh, dedicada ao serviço, à colaboração com outros em grandes empreendimentos, em unidade, trabalhando com pessoas de todas as origens. Este é o conceito de religião que encontramos na revelação de Bahá'u'lláh, que está nos conduzindo ao próximo estágio na evolução da humanidade, que é a unificação da raça humana. Uma história está se desenrolando. É a história do encontro da humanidade com Deus. Um encontro que está ocorrendo em todo o mundo, em vilarejos, vizinhanças, municípios e cidades, no qual cada alma é um participante vital. É um encontro cheio de esperança e iluminado pelas palavras de Bahá'u'lláh. Bem-aventurado quem prefere seu irmão a si próprio. No jardim de teu coração, nada plante salva a rosa do amor. Vós sois os frutos de uma só árvore e as folhas do mesmo ramo. A terra é apenas um país e o gênero humano seus cidadãos. Tão potente é a luz da unidade que pode iluminar toda a terra. Este ser injuriado, ao suportar pesares e tribulações, ao revelar os sagrados versículos e mostrar provas, a outro fim não visava, senão de apagar a chama do ódio e da inimizade, para que o horizonte dos corações dos homens se iluminasse com a luz da concórdia e atingisse a verdadeira paz e tranquilidade.